Good morning, good afternoon, good evening. Welcome to the English class with Teacher Victor. Vamos lá, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Não sei que horas o vídeo vai chegar em vocês, então já estou mandando tudo de uma vez. Sejam bem-vindos a mais um encontro aqui com o Teacher Victor para nossas aulas de inglês. Esse vídeo hoje tem uma finalidade diferenciada. Ele vai falar sobre as nossas preparações para futuros concursos. Hoje, em específico, o teacher vai falar da AFA, tá? AFA. Aqui nesse vídeo, nós vamos falar do simulado que aconteceu agora no dia 9. E aí, o teacher separou no simulado a parte de inglês para poder falar sobre. E aí vocês vão encontrar essa parte aqui embaixo no link da descrição desse vídeo. Então vocês vão até esse link, vão clicar e a gente vai poder abrir esse documento para falarmos juntos dele, tá bom? Agora você vai clicar nele, vamos lá, vai abrir automaticamente aqui para ti. E agora que a gente abriu o link, vamos começar. Directions: read the lyrics and the biographies below in order to answer questions 33 to 34. Então, este texto que vamos ler agora, ele vai servir para as questões 33 e 34. O texto é a canção Flagra, da cantora Rita Lee, e ele começa assim: no escurinho do cinema, chupando drops de anis, longe de qualquer problema, perto de um final feliz. Se a Deborah quer que o Gregory Peck, não vou bancar o santinho. Minha garota é Mae West. Eu sou o Sheik Valentino, mas de repente o filme pifou. E a turma toda logo vaiou, acenderam as luzes cruzes. Que flagra, que flagra, que flagra. Ok? Muito bem. Nesse momento, a gente é questionado na 33. The best definition for the word flagra is the context of lyric is. Letra A way to attract somebody's attention. Uma forma de chamar a atenção de alguém. B. The lack of tolerance towards something. A falta de tolerância em relação a alguma coisa. C. A fact that everyone knows. Um fato que todos já sabem. E letra D. A situation which one is caught in the act. Uma situação na qual alguém é pego no flagra, no ato, tá? Caught in the act significa ser pego no ato, literalmente falando, que vai significar flagra. A equivalência de flagra para nós, ok? Qual vocês acham que é a opção correta? A, B, C ou D? Acertou, quem respondeu letra C. A fact that everyone knows. A gente precisa entender que, apesar de flagra significar exatamente o que a letra D está nos dizendo, né? A gente precisa lembrar sempre de focar no enunciado, que diz o seguinte: a melhor definição para a palavra flagra no contexto das letras, ou seja, a palavra flagra, ela tem o seu significado próprio, mas ela também precisa de contexto para aplicação. E a gente vê muito a utilização de músicas, de textos, de tirinhas, entre outras coisas, numa prova de concurso. Por quê? Porque apesar dessas palavras terem os seus sentidos denotativos, eles usam as palavras com sentidos conotativos. Denotação e conotação é parte dos estudos aí de qualquer aluno que pretende cursar estas provas e que, tendo pouca intimidade com o inglês, precisa, né, sempre ler, precisa sempre estar antenado nesses tópicos. Antônimos, sinônimos, e também na questão de denotação e conotação, ok? A gente vai falar por que antônimo e sinônimo daqui a pouco.
Na 34, ele diz o seguinte: Considering the biographies of Deborah Kerr, Gregory Peck, Mae West and Rudolph Valentino, we may say that. Bom, para que a gente pudesse responder essa pergunta, é dito que a gente precisa ter acesso à biografia de 4 pessoas aqui, que é Deborah, o Gregory, a Mae West e o Rudolph Valentino. Vou falar rapidamente sobre eles, tá, gente? Porque aqui na parte, não sei se foi a parte que eu cortei ou se não veio de fato, mas eu acredito que não tenha vindo. E aí eles pediram para que você pudesse dar uma olhada nas biografias desses 4 carinhas e pudesse responder essas perguntas. Bom, vai fazendo as anotações aí, tá? Primeiro, Deborah, Gregory, Mae e Rudolph têm uma coisa em comum. Todos os 4 são ex-atores hollywoodianos. Todos os 4 já são falecidos. E a maioria dentre esses 4 teve uma longevidade. E aí a longevidade deles seria pessoal e não profissional, né? Aqui, o nome que eu conheço é Mae West, né? Ela é uma atriz, ela era, né? Porque já faleceu. Ela era uma atriz hollywoodiana, considerada um sex symbol da sua época, uma mulher muito bonita. E eu acho que é a única que eu já havia ouvido falar. Os outros eu acabei tendo que descobrir pela minha pesquisa que fiz. Então, vamos anotando algumas coisas, tá? Primeiro nome, o Gregory Peck. Ele nasceu em 1916 e morreu em 2003. Vai anotando aí. A Deborah Kerr, ela nasceu em 1921 e morreu em 2007. Rudolph Sheik Valentino, tá? Depois eu vou falar rapidinho por que ele tem esse nome. Ele nasceu em 1895 e morreu em 1926. E a última, que é a Mae West, ela nasceu em 1893 e morreu em 1980, ok? Anotado tudo isso, rapidamente vamos entender que Gregory Peck é um ator, né, muito conceituado em Hollywood. A Deborah Kerr é uma atriz escocesa, radicada nos Estados Unidos, que fez muito sucesso na década de 40, 50, muitas vezes indicada ao Oscar. O Rudolph Sheik Valentino foi um cara que ele recebeu esse nome do meio de Sheik, porque ele fez um filme muito famoso na época chamado The Sheik, né? E aí esse filme deu uma notoriedade para ele. Ele acabou sendo conhecido como o Sheik Valentino, porque ele também era um sex symbol, era um homem muito bonito, e isso que chamava muita atenção da mídia, e aí ele acabou ganhando esse nome. E Mae West, ela era uma atriz americana muito polêmica para a época, já que o seu principal ato memorável, né, além, é claro, das suas atuações incríveis, é justamente o empoderamento, a abertura de poder falar sobre o sexo, né, numa época em que não se falava sobre isso, ok? Então, dadas as informações, a gente precisa analisar com elas as perguntas que são feitas aqui, as colocações, esses statements, e ver qual delas é a correta. Na letra A a gente fala o seguinte: Gregory Peck lived less than Deborah Kerr. Olha aí, comparativo de inferioridade, hein, galera? Comparativo de inferioridade. O Gregory Peck lived less than Deborah Kerr. Aqui significa, então, que o Gregory Peck viveu menos do que a Deborah Kerr. Acho que não. Vamos olhar a idade de cada um? Se ele nasceu em 1916 e morreu em 2003, e ela nasceu em 1921 e morreu em 2007, eles podem ter uma idade próxima, que é o caso. Mas, se fizermos os cálculos agora, o Gregory, ele teve 87 anos de vida completos, e a Deborah teve 86. Por isso, a afirmação de que o Gregory viveu
menos do que a Débora, tá errado. Então, letra A não é a nossa opção. Na letra B, Rudolph Valentino died earlier and lived longer than the others. Ou seja, ele morreu antes e viveu mais tempo do que os outros. Observando o fato de que ele nasceu em 1895 e morreu em 1926, esse amigão aí teve apenas 31 anos de vida completos. Isso quer dizer que dentre todos os quatro, ele é o que viveu menos. Mas a gente também pode dizer que ele foi o que morreu primeiro, já que os outros morreram em 2003, 2007 e 1980. Ele morreu em 1926. Então, essa parte da informação está certa. A segunda parte está errada. Atenção com isso, hein, galera, para não ser enganado. Letter C, My West lived as long as Gregory Peck. Ela viveu tanto quanto Gregory Peck. As long as é uma forma de comparativo de igualdade, ok? Vamos observar que um nasceu em 1916, morreu em 2003, e o outro nasceu em 1893 e viveu até 1980. Fazendo os cálculos de cada um, a gente descobre que os dois viveram por 87 anos. Então, a letra C é a nossa opção correta. Ah, teacher, mas temos a D. Vamos ver então. Deborah Kerr had the longest life. A Débora teve a vida mais longa. Aqui a gente tem um caso de superlativo. E a gente fazendo as contas vai descobrir que a Deborah, como eu já havia, acho que eu já havia citado, ela teve 86 anos completos, enquanto Gregory Peck e a Mae West tiveram 87. Então ela não foi a que viveu mais do grupo, ok? Letra C é a nossa opção. Para a próxima questão, a gente tem a direção do texto chamado Charlie Chaplin, que começa dizendo o seguinte: Sir Charles Spencer Charlie Chaplin, 16 April 1889, 25 December 1977, was an English comic actor, film director, and composer best known for his work during the silent film era. He became one of the most famous film stars in the world before the end of World War I. Chaplin used mime, slapstick, and other visual comedy routines, and continued well into the era of the talkies, though his films decreased in frequency from the end of the 1920s. Vamos lá. Sir, que é a primeira palavra a aparecer nesse parágrafo, ele é um título dado a pessoas, tá, nascidas na Inglaterra, na Grã-Bretanha, com a finalidade de reconhecer os seus atos memoráveis, inspiradores, né, seus trabalhos em algumas áreas, tá? Aqui a gente pode citar o Charlie Chaplin como um homem, um ator que é referência, né? Todo mundo conhece o Charlie Chaplin nesse mundo. Então, assim, ele é um cara que prestou um serviço à arte mundial, e quando essa pessoa nascida, né, na Inglaterra, ela tem esse reconhecimento, a gente o nomeia de Sir, tá? Aqui o nome Charlie vai aparecer em parênteses porque é uma referência a como essa pessoa era chamada. Ou seja, a gente sabe que ele tem um nome que é Charles, mas ele sempre foi chamado de Charlie, que é como se fosse um apelido do nome Charles. E aí a gente bota assim, dessa forma, entre parênteses, mais o sobrenome da pessoa, tá? E aí a gente tem a data que ele nasceu e morreu, 16 de abril de 1889 a 25 de dezembro de 1977. Ele era inglês, ele era um ator, ele era um diretor e um compositor. E ele trabalhou muito durante a era do filme mudo. Ele se tornou um dos mais famosos atores de filmes no mundo, uma estrela dos filmes mundiais antes do fim da Primeira Guerra Mundial. E o Charlie, dentro do seu trabalho, ele usou algumas técnicas, que era a mímica, mime, e o slapstick. O slapstick, galera, é um termo para
palhaçada, né? É uma movimentação corporal com finalidade cômica. E é por isso que você chama de slapstick palhaçada, né? Você se mexe de uma forma afetada, de um jeito diferente para chamar a atenção. Slapstick é o nome, ok? And other visual comedy routines, ou seja, era uma rotina, era uma ação visual com a finalidade de chamar a atenção através da movimentação corporal. E ele continuou bem, né? Continuou o seu trabalho sendo reconhecido dentro da era of the talks. Talk, silent, são antônimos, tá? Enquanto um fala de um momento de silêncio, de quietude para o trabalho do cinema, esse aqui, que é o talk, ele é o termo que vai falar sobre a era falada, que é quando o cinema começa a ganhar voz literalmente, ok? É quando os atores e atrizes começam a falar, esse áudio é captado e colocado lá na imagem para os telespectadores assistirem, ok? Though his films decreased in frequency, ou seja, apesar de seus filmes terem caído em frequência, né, no final da década de 20. His most famous role was that of the Tramp, which he first played. He was writing and directed most of his films, and by 1916 he was also producing them. Ele teve um trabalho muito famoso, tá? Seu nome é The Tramp. Esse termo Tramp, ele significa vagabundo, ok? Existe um filme da Disney que o teacher aqui amou, ama e amará para sempre, chamado The Lady and the Tramp, que é um filme de dois cãezinhos com a icônica cena do macarrão. Já viram? Que eles estão comendo macarrão e aí puxa até eles darem um selinho. Esse filme se chama A Dama e o Vagabundo. Quem não assistiu, assista, é muito bom. Quando ele atuou nesse filme, né? Ele teve grande notoriedade e ele produziu uma cena nesse filme em que ele entra nas engrenagens do maquinário de uma fábrica e ele vai passando pelas rodanas ali, pelos motores, e aquilo ali, na época, né, até hoje chama muita atenção. Nossa, como ele fez aquilo, lá, lá, lá. É muito legal. Assistam quando puderem. Pelo menos essa cena é muito boa. Então vamos lá. Ele já dirigiu, ele já produziu, ele já compôs canções para os filmes também. E por aí vai. 1918, he was even composing the music for them, okay? Chaplin was one of the most creative and influential personalities of the silent era. Na verdade, a gente sabe que quando se fala de cinema mudo, o nome que grita na nossa frente é Charlie Chaplin, né? Não tem como ser diferente. He was influenced by his predecessor, the French silent film comedian Max Linder, to whom he dedicated one of his films. Ou seja, o seu predecessor, o cara que veio antes do Charlie, se chamava Max Linder. Ele era um ator francês e ele é um cara que a gente pode considerar como o grande influenciador de Chaplin. Esse cara teve a honra, né, de receber um filme, né, dedicado a ele, e esse filme foi produzido pelo próprio Chaplin. Guardem essa informação, hein? His work in life entertainment spanned over 17 years. He died at the age of 88. Então, a gente pode falar que a vida profissional que Charlie Chaplin teve durou em torno de 75 anos. E ele acaba por morrer já com 88 de idade. Vamos marcar aqui. 35. Mark the alternative in which the questions do not have answers in the text. Aqui, galera, vocês vão ter
4 perguntas e vocês precisam entender que ao fazer essas perguntas a gente tem respostas. Só que todas elas podem ser respondidas, exceto uma da qual essa resposta, apesar de existente, não está presente no texto. Vamos analisar uma por uma. How old was Chaplin when he died? What kind of actor was he? Quantos anos Chaplin tinha quando morreu? E que tipo de ator ele era? Letra B. Where were his films released for the first time? Who did Chaplin influence? Letra C. Whose influence was Chaplin under? In which period did Chaplin's movies drop audience? E letra D. When was he born? What did he do? Então, deixa eu só confirmar aqui, eu não sei se eu falei a definição da letra B, mas ela diz o seguinte: Where was his films released for the first time? Onde foram liberados, disponibilizados os filmes de Chaplin pela primeira vez, né? Se no cinema, se na televisão, enfim. Who did Chaplin influence? Quem, né, foi influenciado por Chaplin? Quem ele influenciou? Letter C. Whose influence was Chaplin under? In which period did Chaplin movies drop audience? Então, quem, né? Quem não? De quem, né, estava Chaplin se referindo nas suas influências, ou seja, sob, abaixo, tá? De qual pessoa o Chaplin estava recebendo influência? A pergunta é basicamente essa. Quem influenciava o Chaplin? Vejam que aqui eu tenho uma forma de perguntar algo oposto ao que foi colocado na letra B, ok? In which period did Chaplin's movies drop audience? Drop, tá, galera? Ele é um termo que apareceu no texto, tá? No texto flagra, e também aparece aqui. Quem não sabe ainda, esse verbo significa cair, né? Derrubar, drop. Por que a gente chama ali na linha 2 do texto flagra, lá na 33 ainda, tá? O termo drops de anis. Por que a gente chama esse doce, né, de anis de drops? Drops, para quem não sabe, é house, é frijoles, né? Mentos, elas são frutellas, são exemplos de drops. A gente chama essas balinhas de drops porque quando você vai oferecer pro teu amigo, quando você vai pegar uma pra ti, você pega, abre o pacote e faz assim, ó, pum, e cai na tua mão. Por isso ela é chamada de drops, entendeu? São coisinhas que vão caindo ali na sua mão para você tomar. Então, atenção aí com os termos, com as coincidências, elas nem sempre são tão coincidentes assim, tá? Vamos que vamos. Que letra vocês marcariam, então? Opção B. Se você marcou B, você está certo. Vamos entender por quê. A informação de quando o Chaplin morreu, né, está lá na última linha, na parte que se diz, é a última parte do texto que ele fala, he died at the age of 88. E a informação de que tipo de ator ele era está na segunda, English Comic Actor, ok? Então a gente tem as informações no texto. Na letra C, a gente está perguntando sobre a influência de quem ele estava e qual período esses filmes começam a cair, né, de audiência. Na letra C, a gente vai falar do cara que influenciou ele, que é o Max Linder. Isso a gente já vê nas letras finais, nas linhas finais, né? Que era a linha 14. E na linha 8, a gente vê um termo que fala que a audiência do filme caiu, né? Decreased at the age of
1920, ou seja, na década de 20, a popularidade dos filmes de Chaplin ela dá uma caída considerável devido, talvez, não sei te dizer aqui agora nesse momento, mas talvez pela mudança que o cinema tem nessa época, que é o quê? Sai da era do mudo para o cinema falado, tá? E na letra D, onde se pergunta Charlie Chaplin, when was he born? What did he do? É quando ele nasceu e o que ele fazia. Bom, essa informação tá em todo o texto praticamente, mas a primeira parte de nascimento a gente vê na primeira linha e as outras vocês podem pegar e a linha 1, 2 e 3 já responde tudo. Letra B, a gente não tem as informações de quando esse filme dele, né, o primeiro filme dele foi lançado, ou os filmes dele no geral. E a pergunta Who did Chaplin influence? Ela é colocada justamente para te enganar. A forma, a construção dessa pergunta, ela é quem influenciou Chaplin, né? Quem melhor? Quem o Chaplin influenciou? E aqui a gente não tem citação nenhuma disso, pelo contrário. É quem influenciou a ele, não quem ele influenciou. Ok? 36. One of the statements below does not refer to Charlie Chaplin life. Mark it. Vamos lá. Letter A. Chaplin's movies didn't maintain the same audience during all his life. A audiência dos filmes do Chaplin ela não se manteve a mesma durante toda a sua vida. Isso está certo, a gente já viu isso na opção anterior. Letter B. The non-verbal language was an instrument of his working. A linguagem não verbal era instrumento de seu trabalho. Sim, a gente sabe disso também. Letra C. After the 80s, his movies became more famous than before. Antes da década de 80, seus filmes se tornaram mais famosos do que são agora. E letra D. Charlie Chaplin was a versatile artist. Aqui ele está dizendo que na letra dele era um ator, um artista, no modo geral, bastante versátil, já que ele fazia várias coisas. E a letra C, que eu não falei muito, porque é a nossa opção correta, acho que você já matou a partir daí, fala que os filmes dele eram mais famosos na década de 80 do que são agora. Bom, as datas sobre, né, o período em que o filme dele era mais popular não batem, né? A pergunta se ela fosse o talento, a popularidade do filme que manteve e tal, ela poderia estar aqui de alguma forma na informação, mas não está. E aqui eu tenho dados, isso é muito importante de vocês prestarem atenção. Eu tenho dados que aparecem no texto, mas esses dados eles são referentes a outras coisas. 80s, tá? É um termo que fala da década de 80. E aqui a gente tem uma informação sobre a década de 80, que não é a da queda de popularidade, sim da morte dele. Ele morreu em mil... Deixa eu confirmar aqui se eu tô falando certinho. Na verdade, nem na 80, ele morreu na década de 70, morreu em 77. Ele morreu em 77. E 80s não seria nem uma referência sobre a década, e sim sobre a idade. Foi quando ele morreu, 88 anos, tá? Agora eu acertei a informação. Então, letra C é a nossa opção. 37. Read the sentence below in order to choose the correct option. Max Linder influenced Charlie Chaplin with his jokes. O Max Linder, ele influenciou o Charlie com as suas piadas, né? As piadas que o Charlie fazia eram influência direta de Max Linder. Number 2. Max also dedicated him one of his movies. O Max também dedicou a ele um de seus filmes. E number 3. Chaplin's career lasted almost 75 years. A carreira do Charlie, ela durou quase 75 anos, ok? As opções para vocês marcarem são: letra A, all the sentences are correct.
Todas as sentenças estão certas. Letter B. All the sentences are incorrect. Todas estão erradas. Letter C. There's only one correct sentence. And letter D. There are only two correct sentences. Há apenas duas. Na letra C, há apenas uma. Bom, esse desafio eu vou jogar nos vossos colinhos. E aí eu vou dizer a vocês qual é a opção correta agora, que é a letra C. Letra C é a opção correta, apenas uma sentença está certa. Mas eu quero que na nossa live de daqui a pouquinho você me diga por quê, ok? Além disso, galera, eu vou deixar para vocês um exercício para ser feito agora nesse período pós-vídeo introdutório, em que vocês vão clicar no segundo link, vão ser direcionados para uma plataforma do Google Forms, que vocês já conhecem, já estão trabalhando, e aí eu vou botar só os números das questões e as opções, tá? Não vou escrever nada, vai ser bem simplesinho, botar o número da questão, e aí vocês vão marcar para mim qual é a opção correta, e a gente vai discutir sobre isso na live de daqui a pouco, ok? Então vocês têm até 3h30 para poder fazerem esse exercício. No caso, quem for fazer à tarde, quem for fazer de manhã no primeiro horário vai ter de 8h30 a 9h30. Quem fizer na segunda parte da manhã vai ter de 10h30 a 11h30 para fazer, ok? Esses são os horários que a gente vai estar se encontrando. Primeiro horário, a gente vai se encontrar às 9h30 da manhã. Segundo horário, a gente vai se encontrar às 11h30. Terceiro horário, a gente vai se encontrar às 3h30. E quarto horário, eu acho que a gente vai... Não sei se vai ter quarto horário, mas eu acho que não tem, não. Eu acho que então são só esses três, tá bom? É isso, galera. A gente comentou a primeira parte da prova e a gente vai falar sobre o resto mais tarde. Thank you. Bye, bye.